Agradeço muito pelo convite de poder estar trazendo essa palavra para vocês. Escolhi um tema que a gente já conversou no Awake. Espero que os juniores lembrem, que a gente já conversou sobre isso, que é o tema de obediência. Um tema que o Senhor tem colocado no meu coração, principalmente porque o Senhor lidou muito comigo na questão de obediência, quando eu era junior, quando eu era adolescente. Então eu tenho um prazer muito grande de compartilhar essa palavra com vocês também. Eu queria que vocês abrissem comigo em Jonas, capítulo 1, no verso 1. Eu vou trazer um pouquinho sobre a história de Jonas, acho que vocês conhecem na sua maioria, e falar um pouco também sobre outras formas de obediência, para que a gente consiga entender um pouquinho de cada uma. Jonas capítulo 1, verso 1. Todo mundo achou? Vocês sabem onde fica Jonas, né, gente? Sabe falar os livros da Bíblia aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Vou parar aqui que depois eu vou ler o resto com vocês. Quando a gente trata de obediência, Jonas é a primeira coisa que eu aprendi em relação à obediência, porque trata também da desobediência com o Senhor. Mas o que é a obediência? A obediência é uma forma que nós temos de glorificar a Deus. Ele é glorificado através de nós, através daquilo que fazemos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com os nossos pais, nossos responsáveis. E obedecer a Deus implica em uma escolha. E aqui que eu entro com vocês. Jonas, ele fez uma escolha. Amém? Jonas, ele escolheu desobedecer a Deus. Porque Deus deu uma ordem para ele: vá até Nínive e pregue a palavra. O que ele fez? Vou para Tarsis. Caminho totalmente oposto. Só podia dar errado. Obediência é abrir mão da nossa vontade. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né, Davi? Teu pai falou para você, lava a louça lá para mim. Não vou lavar, não. Deixa quieto. Não vou fazer esse negócio, não. Ou lava tudo errado, né? Deixa tudo separado, né? Tô brincando, Davi. Mas muitas vezes nós não queremos obedecer. Porque a obediência não é um negócio legal. É um negócio show de bola, né? Vou querer obedecer sempre. É algo maravilhoso. Não é. A gente sabe que não é. Quando nós éramos crianças, a gente sabe muito bem como era, né? E quem é criança sabe muito bem como é também. Mas nós temos que confiar no que Deus nos diz, no que os nossos pais nos dizem, no que os nossos responsáveis nos dizem. Em Salmos 37:5 fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém? A confiança, ela é uma forma de obediência. Quando a gente obedece, nós temos confiança também. E Jonas, ele fez aquela escolha ruim de ir para Tarsis. Jonas, ele discordava de Deus. Ele tinha as próprias opiniões dele. Por quê, gente? Se a gente for olhar o conceito histórico de Nínive, Nínive é uma cidade que pecava muito contra Deus. Tarsis já era uma cidade que já era mais desenvolvida, e Jonas, vou para lá, né? Não vou ficar pregando para esse povo aí, não quero pregar para esse povo. Quero que esse povo se lasque. De verdade, foi isso que ele pensou. Não quero pregar, não vou, e não foi. E Jonas discordou de Deus nessa ida. Continuando no versículo, a Bíblia nos diz que depois de pagar a sua passagem, Jonas embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. Eu lembro que na minha adolescência, gravo isso até hoje, gente, meu pastor lá de Foz do Iguaçu, pastor Conte, ele pregou uma vez e falou bem assim: quando você está no plano de Deus, Deus te banca. Quando você está indo no caminho de Deus, Deus está te bancando, Deus está te segurando, Deus está te acompanhando. Quando você se paga, ou você paga para você mesmo, você está se financiando. Você está fora do caminho de Deus. E o preço da sua passagem, que Jonas pagou, não é a única coisa que você vai pagar. Então a desobediência, ela tem algo sério por trás. Algo que nos tira da plenitude de Deus. Se a gente continuar lendo ali, no versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio, e Jonas, que tinha descido para o porão, estava deitado e dormia.
A desobediência, às vezes, ela traz um certo conformismo, né? Parece que é algo bom, né? Parece que é algo tranquilo, parece que não vai acontecer nada, porque não é algo, talvez, instantâneo. Jonas pagou o preço ali. Estava lá dormindo, nem sabia o que estava acontecendo, estava todo mundo morrendo, desesperado no barco, e ele lá, calmo, dormindo. E aí diz na Bíblia que o capitão chegou a ele e disse: por que você está dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por isso. Tiraram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Que beleza, né? Maravilha. E aí perguntaram para Jonas: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Parece um negócio, né? Escrevendo aí. De onde você é, cara? Quem é você? Nunca te vimos aqui. O que você está fazendo aqui? E aí Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor dos céus, que fez o mar e a terra. Engraçado que depois, no versículo seguinte, eles dão uma bronca em Jonas, né? São: Jonas, tá maluco, cara? Você tá louco? Você desobedeceu o teu Deus. O não crente dando sermão em crente. Esse negócio bizarro, né? Mas que Deus, ele usa as coisas mais malucas do mundo para, às vezes, nos tratar, gente. Não ia descer um anjo lá no meio do barco, bonito, o barco lá, quase caindo, virando. Um anjo bonitinho falando com Jonas. Não ia. E Deus usou aquele povo que nem conhecia, talvez, o Senhor. Conheciam outros deuses, adoravam outros deuses. E ali, eles ficaram totalmente apavorados. E aí, depois de falarem com Jonas, o versículo 11 diz: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? E ele respondeu: pegue-me e jogue ao mar, e ele se acalmará. Basicamente, Jonas falou bem assim: gente, tá todo mundo aqui lascado mesmo, né? Me joga no mar ali. Joga ali. O que ele quer dizer com isso? Me sacrifiquem. Eu vou morrer mesmo, todo mundo vai morrer. Ou seja, ele queria morrer, mas ele não ia pregar para os ninivitas. Mesmo assim, ele continuava com o coração totalmente fechado. E aí, depois de pensarem, né, porque eles não queriam sacrificar um homem, eles decidiram jogar Jonas no mar. Quando Jonas caiu no mar, a tempestade se acalmou. Parece um negócio meio centrado assim, né? Tava só ali a tempestade, não tinha lugar nenhum mais. E aí quando Jonas cai no mar, vem um peixe e pega ele. Eu não vou ler os versículos seguintes, mas Jonas faz uma canção ao Senhor dentro do peixe. E aí a canção ele fala que ele estava com alga na cabeça, dentro do peixe. Ah, uma beleza, né? Eu imagino que deve ter sido uma experiência sensacional, ficar 3 dias dentro de um peixe, né? E aí, diante disso, Jonas entendeu que a obediência, ela é uma escolha. Só que toda escolha tem uma consequência. Se ela for boa, ela vai ser boa. Se ela vai ser ruim, se ela for ruim, ela com certeza vai te trazer consequências ruins. Amém? Então repita comigo: obediência é uma escolha. A segunda parte da minha palavra, outra questão de obediência, é sobre o amor. Eu acredito que dentro, na palavra de Deus a gente não encontra talvez um exemplo de amor maior do que Jesus. Se a gente for parar para pensar, Jesus, ele veio à Terra, ele já sabia o que era obediência, ele já sabia de tudo, e ele como humano, ele teve que aprender a obedecer, assim como nós aprendemos quando criança. Jesus teve uma mãe, Jesus teve um pai, ele teve que aprender a obedecer todas as coisas. Na época de Jesus tinha leis também. Jesus também teve que aprender a obedecer algumas leis. Então, parece um negócio meio normal, né? Meio simples, mas para Jesus também foi custoso. Ou você acha que Jesus era, só porque ele era santo, ele não fazia nada errado, ou quando era criança, né, não caía, não se machucou, viveu em santidade o resto da vida. É claro que Jesus foi santo, mas eu quero dizer que ele aprendeu assim como nós, passamos pelo momento de aprendizado. Em Filipenses, quando a gente lê, diz que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
Mas ele esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, se humilhou. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Se a gente lê a passagem do Getsemane, Jesus ele queria que aquele cálice passasse. O cálice era o sofrimento, quando ele fala de cálice com Deus. E ele queria que aquele cálice passasse. Ou seja, Pai, eu vou. Mas se tiver um plano B ali, dá para ter o plano B? Porém, faça-se a sua vontade. Jesus ele teve um amor que eu acredito que muitos de nós não teria. Um amor que supera toda a obediência. Uma obediência ao Pai extremamente rigorosa. Seguiu todos os preceitos, obedeceu a Deus da melhor forma possível. Jesus experimentou dores que a gente nem imagina. A gente olha os filmes, de Jesus sendo crucificado, morto, a gente nem imagina o sofrimento que ele passou por nós. E se isso não é uma prova de amor, uma obediência, essa obediência não é a maior prova de amor que nós temos no contexto bíblico, eu não sei o que é. E o objetivo é mostrar que Jesus, ele era assim, adequado para a nossa salvação. Ele nos mostra o exemplo mais perfeito de obediência. O mais perfeito. Mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo que as consequências para ele seriam terríveis, ele foi até o fim. Então repita comigo: obediência é uma prova de amor. E a última é sobre Abraão. Em Hebreus 11:8 diz que a fé se apoia no caráter de Deus, e Abraão confiou plenamente nisso. Abraão reconheceu a soberania de Deus. Ele provou através da fé a confiar em Deus. Se a gente olhar o contexto de Abraão, nós vemos que Deus deu várias ordens para Abraão. Sai da sua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Isaac. Gente, Abraão era idoso quando teve Isaac. Isaac era o filho da promessa de Abraão. O que mais deixa esse legado de Abraão incrível é que ele não questionava a Deus, independente da ordem e daquilo que Deus falava com ele. Pense comigo, você tem um filho na sua velhice, um filho que você ama, que você cria, aí do nada, Deus pede para sacrificá-lo. E Abraão não questionou a Deus. Em nenhum momento a gente vê, mas Senhor, por quê? Depois de velho o Senhor me deu um filho e agora vai tirar. Não. Sabe por quê? Porque dentro do coração de Abraão, ele tinha bem assim: se o Senhor pediu, é porque ele tem um propósito. Se o Senhor me deu, é porque ele vai fazer o melhor. E é isso que Abraão teve no coração dele. Essa dúvida nunca existiu no coração de Abraão. Tanto que ele foi lá, ele iria sacrificar o filho dele. E aí Deus manda ele parar. Essa foi a maior prova de fé de Abraão. A maior prova de obediência de Abraão. E ele passou no teste. Muitas vezes a gente tem umas provas de fé no nosso dia a dia que parece que a gente vai cair, não vai conseguir. Então a obediência de Abraão, ela nos prova o mais completo da fé, até no momento mais angustiante da vida dele. Por mais que aquilo fosse doer em Abraão, ele sabia, ele confiou em Deus. E ele sabia que o elo entre confiança e fé era maior do que a desobediência. E ele confiou, ele teve fé, ele obedeceu a Deus. Então repita comigo: obediência é uma prova de fé. Para finalizar, que eu não falo muito, tá? Não vou ficar 2 horas falando com vocês aqui. Eu queria dizer que obediência, gente, não é uma moeda de troca com Deus. Deus espera que a gente faça a vontade dele e que a gente obedeça, independente da circunstância. Mas Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Nunca vai deixar a gente se virar sozinho, obedeça sozinho, aprenda sozinho, não. Ele vai dar todas as direções corretas pra gente. Nós não podemos nem devemos negociar com Deus a nossa obediência. Nem usar isso a nosso favor para fazer uma troca com Deus por algo. Isso nunca vai acontecer. Se a gente for olhar, Jonas tentou fugir da questão de obediência com Deus e foi acometido de uma grande tribulação. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a gente, mas para Jonas essa foi a consequência dele. Ele poderia ter morrido lá no barco.
E inclusive ter morrido e sacrificado a vida de outras pessoas que não tinham nada a ver com a desobediência dele. Então isso não é só nós. Nós não temos que pensar só no nosso, no eu. Temos que pensar no redor também. O que a nossa obediência custa? O que a nossa desobediência custa? Quando nós obedecemos, com certeza nós temos grandes coisas com Deus. Jesus, com toda a sua glória, ele se fez carne, ele se fez homem, ele aprendeu a obedecer. Mesmo diante da morte, ele não abdicou disso. Pediu, né? Teve o planinho, queria o plano B de Deus ali, mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Não foi o sentimento de Jesus. Ele ainda foi lá, ele encarou a morte, ele venceu a morte. Todos nós estamos aqui hoje por isso. A obediência de Jesus é a maior prova de amor que o mundo já viu. E Abraão nunca duvidou. Abraão pôs em prova sua fé em vários. Deus pôs em prova a fé de Abraão em vários momentos, né? Como Isaac, como sair da sua terra. Abraão não sabia o que estava esperando para ele na nova terra. Abraão não sabia o que Deus iria fazer se ele sacrificasse Isaac. Será que ele teria outro filho? Por mais que fosse doloroso para Abraão, ele confiou. A fé dele foi suficientemente grande para sustentar essa vontade de desobedecer. Então a desobediência passou longe, assim, passou longe. Nem viu. E que nessa noite a gente possa escolher obedecer, gente. Escolher estar no propósito com Deus, escolher estar no centro da vontade de Deus, independente da nossa situação, independente daquilo que nós passamos, independente daquilo que venha a se acometer na nossa vida. Saibam que nós temos muitas outras provas de obediência na Bíblia, mas eu trouxe as principais para dizer para vocês que nós podemos escolher obedecer a Deus. Deus nunca vai intervir nisso de ou é por bem ou é por mal. Não existe livre-arbítrio. Você escolhe obedecer a Deus. Você faz o que você quer com a sua obediência, se você quer obedecer. Nós temos a prova de amor de Jesus, nós temos a prova de fé de Abraão. Quando a gente une isso, a gente tem uma plena obediência em Deus. A gente aprende a confiar por completo no Pai. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estar aqui. Estou com o coração a milhão aqui pregando para vocês, porque é algo extraordinário. E que Deus possa continuar abençoando todos vocês. Amém? Batam palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé por um instante. O pessoal do louvor pode vir. E todos nós aqui um dia tomamos uma decisão errada na nossa vida. Todos nós. Algumas com consequências pequenas, outras com consequências grandes. E às vezes a gente não consegue aprender a lidar com o perdão de Deus. Nós pedimos perdão a Deus, mas nós não conseguimos lidar com isso. Em algum momento a gente desobedeceu a Ele, em algum momento a gente o entristeceu, mas a gente não consegue lidar com o perdão. Porque na nossa cabeça a gente acha que a gente não merece. E não merece mesmo. Ou a gente acha que a gente tem que pagar alguma coisa. Sabe aquela coisa quando você faz uma coisa para alguém, ao invés de pedir perdão, você vai lá e compra um negocinho para dar uma, né? Para ficar mais ou menos assim. Então a gente tem dificuldade de lidar com o perdão de Deus quando nós desobedecemos. O problema é que isso traz prejuízo para a nossa vida espiritual. Traz muito prejuízo. Você não consegue avançar, você não consegue ir à frente, você não consegue perdoar a si mesmo, você não consegue perdoar as pessoas que estão ao seu redor.
isso faz mal para você. Porque a graça de Deus, o favor de Deus, Ele vem sobre as nossas vidas para que eu e você possamos viver em vitória. Em vitória. Todos os nossos pecados, Deus escolhe esquecer. Deus não tem problema de amnésia, né? Ele não está velhinho igual pastoradinho assim. Ele sempre, a memória dele é ótima. Mas Ele decide esquecer. Talvez nessa noite você tenha desobedecido a Deus de alguma maneira. E talvez tenha parado dentro do grande peixe. Se é fedido por fora, imagine por dentro. E você está tentando se resolver as coisas pelas suas próprias forças. E você está relembrando das coisas erradas que você fez e você não consegue olhar para frente. Está atrapalhando você de caminhar. Eu quero que você faça uma oração nessa noite. Quero que você diga para Deus: Deus, me ajuda a escolher esquecer. Como o Senhor escolheu esquecer os meus erros.